بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه جماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه. Estimados irmãos, quando o Ramadã termina, há uma norma que o Sharia instituiu ao terminar o Ramadã, ou alguns jurisconsultos dizem que esta obrigação recai sobre os muçulmanos no romper da aurora do dia de Eid, mas a sua maioria diz que a obrigação é com o ocaso do sol do último dia de Ramadã, falando concretamente o Zakatul Fitr. Zakatul Fitr é, conforme o próprio hadith menciona, é uma compensação pelas falhas, pelo deslize do jejuador. Portanto, há este pagamento, foi instituído o pagamento de Zakatul Fitr para purificar o jejum do jejuador, conforme o hadith aqui vai nos explanar. O hadith foi narrado por Imam Abu Daud, assim como Ibn Majah e vários outros, onde Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma diz: farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. O profeta sallallahu alaihi wasallam instituiu o Zakatul Fitr. Qual é o propósito desta instituição? O hadith menciona farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'im, como purificação para o jejuador, para purificação do jejum do jejuador, obviamente, wa min al-laghwi wal-rafath, e de algumas obscenidades que o jejuador proferiu, algumas palavras não adequadas, alguma conduta ou comportamento não adequado. O Zakatul Fitr tem este propósito. O segundo propósito, wa tu'matan lil masakin, como uma forma de alimentar o necessitado. Portanto, naquele dia, no dia de Eid, o necessitado não tem que estar a mendigar para passar com condições adequadas no dia de Eid, minimamente, podemos assim dizer. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man addaha qabla as-salat fahiya zakat maqbula." Aquele que pagar o Zakatul Fitr antes do Salatul Eid, conforme outros hadiths mencionam, que nós pagávamos Zakatul Fitr antes do Salatul Eid, ou antes de irmos para o Salatul Eid, o nosso Zakatul Fitr era pago. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man addaha qabla as-salat fahiya zakat maqbula." Aquele que pagar este Zakatul Fitr ou Sadaqatul Fitr, qualquer dos nomes, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, será uma caridade aceita. وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. Então será considerado como uma mera caridade. Portanto, a obrigação é de se tirar antes do Salatul Eid, que tem esta recompensa de zakat aceite por Allah subhanahu wa ta'ala. E se você não fizer isso, não quer dizer que esta obrigação deixa de existir. A obrigação prevalece, mas você não terá o privilégio de usufruir aquela recompensa que o hadith faz menção, se torna como se fosse uma caridade normal. E no outro hadith que foi mencionado por vários colecionadores de hadith, na autoria de Ibn Umar radiyallahu anhuma, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam instituiu o Zakatul Fitr do Ramadã sa'an min tamrin, e um sa' era o tipo de podemos dizer, hoje nós temos balança, era a porção
que eles utilizavam o utensílio que media a quantidade. Não é? Hoje temos balança, temos litro, temos peso, temos litro, temos volume. No passado eles tinham um recipiente, que aquele recipiente era conhecido. Então este recipiente era sá. Então hoje, fazendo o cálculo de sá, então o ulama chega à conclusão, são 3,4 quilos. 3,4 quilos. Nós vamos encontrar hadith onde para certos itens o hadith fala metade de sá e para outros itens fala-se de um sá. Metade sá e um sá. Portanto, 1,7 quilos ou 1,8 aproximado e 3,4 quilos, dependendo do item. Por exemplo, farinha ou trigo, cevada. O hadith faz menção de metade de sá. E quando se trata de tâmara, quando se trata de uvas secas, portanto, aqui a quantidade é um sá, que é 3,4 quilos. Portanto, aqui é a opção do produto que a pessoa está a dar. Se for a dar o produto ou o seu equivalente ao valor relacionado à farinha, trigo, ou a farinha ou trigo, portanto, a quantidade é meio sá, 1,7 ou 1,8, assim como quando se tratar de tâmara ou de uva seca nesta categoria, portanto, o valor ou a quantidade é 3,4 quilos e isso depois converte-se em valor. Viemos para outra discussão, se pode-se dar o zakat al-fitr em produtos ou em valor monetário. Não há dúvidas, o profeta sallallahu alaihi wasallam pagou o zakat al-fitr em produtos. Não há dúvidas. Os ulama's dizem que é válido, pode-se dar. Pode-se dar, o profeta sallallahu alaihi wasallam assim fez. Imam Abu Hanifa tem uma posição que diz que hoje, como o zakat al-fitr tem um propósito, então pode-se dar em valor, porque o propósito é suprir a necessidade do necessitado. Com o valor, isso poderá ser também preenchido. Até o necessitado é que sabe qual é o melhor que ele deverá fazer. E a posição do Madhhab Shafi'i é mesmo que deve ser em produtos e não em valor monetário. Mas os mutaakhirin de Madhhab Shafi'i trazem aqui a posição em que abandona-se o Madhhab de Imam Shafi'i e segue-se o Madhhab de Imam Abu Hanifa. Tenho aqui um texto que eu poderia até apresentar. ومذهب الإمام الشافعي أنه لا تجزي القيمة بل لا بد من إخراجها قوتا من غالب أقوات ذلك البلد إلا أنه لا بأس باتباع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة في هذا العصر وهو جواز دفع القيمة لأن ذلك لأن القيمة أنفع للفقير اليوم من القوت نفسه وأقرب إلى تحقيق الغاية المرجو. É a posição dos mutaakhirin, dos ulamás que vieram a posterior no madhhab Imam Shafi'i, que não há nenhum problema em se pagar o zakat al-fitr em valor monetário. Portanto, alguns nem é necessário entrar nesta guerra hoje. Nós vemos quando chega esses dias de pagamento de zakat al-fitr, a discussão é: podemos dar em produtos ou podemos dar em valor monetário. Uns até dizem somente deve-se pagar, não é, em produtos. Uns permitem, não há necessidade de entrar nessa discussão. Os que dizem somente deve-se pagar em produtos, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam assim fez, tem a base deles para defender esta posição. Os que dizem que pode-se pagar num valor monetário também tem a sua base. As escolas são grandes imãos que pensaram, são grandes imãos que trouxeram esta contribuição, que a preocupação o tempo todo era de explicar, não é, explanar aquilo que são os preceitos da religião, e nós estamos aqui a ver, estou a trazer ainda mais um texto que prova até na escola de Imam Shafi'i também a permissibilidade de se pagar o zakat al-fitr em valor monetário. Mas se alguém pagar em forma de produtos e alimentos, os alimentos naquele tempo, a tâmara, consumiam tâmara como se fosse a sua refeição básica. Hoje você vai pegar tâmara, vai dar um necessitado para passar o Eid, não é? Ele não estará a passar com dignamente, com fome, porque o tipo de alimentos
Noutro lugar não é tamra. Não é? Por isso que Imam Abu Hanifa, e nós vamos encontrar essas práticas até nos sahabas, muito posterior, muito depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aqui nós vamos encontrar Sadaqatul Fitr, onde Muawiyah deu Sadaqatul Fitr a queijo, porque era coisa que eles consumiam lá na Síria, onde ele estava. Vários outros sahabas que deram em produtos, sim, e este produto que hoje é falado, se nós quisermos ir à letra do hadith, não vamos encontrar arroz para Sadaqatul Fitr. Não vamos encontrar. Se você quer ir à letra do hadith, não vai encontrar arroz. Mas os que defendem que tem que ser em produtos, em nenhum momento falam em produto. Especifica-se quais são esses produtos. E como é que você enquadra o arroz hoje? Se o profeta nem sequer comeu arroz. O profeta nem sequer viu arroz, talvez. E como é que você vai enquadrar? Não há necessidade de entrar nessa discussão, e isso vai acontecer hoje, um dia antes de Eid, no dia de Eid, discute essas coisas. Não há necessidade de entrar nessa discussão. Quem quer pagar em produtos, pague o seu Sadaqatul Fitr. Se quer pagar em valor monetário, também poderá pagar. Não há motivo desta discussão. Para quem o Sadaqatul Fitr ou Zakatul Fitr é obrigatório, obviamente é obrigatório para o muslim, é obrigatório para todo aquele que tiver o Nisab no dia de Eid. No dia de Eid, ele deverá tirar Sadaqatul Fitr. Ou aquele que tiver condições, tiver alimentos para prover a sua família no dia de Eid. As refeições do dia de Eid, e tiver algo acima disso, para ele também torna-se obrigatório pagar o Sadaqatul Fitr. Um necessitado que receber uma quantidade do Sadaqatul Fitr, conforme dissemos, pode-se pagar o Sadaqatul Fitr de várias pessoas a uma só pessoa, assim como pode ser partilhado este valor de várias pessoas para várias pessoas, ou valor de uma pessoa para várias pessoas. Também não há nenhum problema. Portanto, aquele que receber o Sadaqatul Fitr, uma quantidade elevada, não, o facto dele ter acima daquilo que é o valor para o Sadaqatul Fitr, portanto, não torna-se necessidade, não é, o facto dele ter recebido não lhe dá logo a obrigação dele ter que pagar o Sadaqatul Fitr. Portanto, quem recebe não tem que pagar. Quem recebe não tem que pagar. Portanto, o necessitado não tem que pagar porque ele é o destinatário, ele que tem que receber. Quando deve-se pagar o Sadaqatul Fitr, conforme disse, aqui temos duas posições. Uma posição que o Imam Abu Hanifa torna-se obrigatório, né, com o romper da aurora do dia de Eid. Mas se for pago antes, não há nenhum problema, o Sadaqatul Fitr também é válido, assim como a posição de Imam Shafi, o Sadaqatul Fitr torna-se obrigatório no caso do sol do último dia de Ramadã. Hoje provavelmente seja o último dia de Ramadã, portanto a obrigatoriedade, onde começa é no caso do sol, que o dia seguinte é Eid, mas também todos são unânimes, se este Sadaqatul Fitr for pago antes deste momento, não há nenhum problema e isso não interfere na aceitação ou na validade do seu pagamento. Portanto, esta é uma obrigação, conforme o hadith menciona, que tem um propósito de nós, dos pecados serem perdoados, as falhas do jejum possam ser perdoadas. E outro aspecto, a obrigação dos dependentes, né, na sua família. Portanto, Imam Shafi diz que é obrigatório para o chefe da família tirar para todos os seus dependentes. Para todos os seus dependentes. Portanto, assim que quando falamos todos os seus dependentes, abrange filhos e esposa. Esta é a posição de Imam Shafi. Enquanto que Imam Abu Hanifa diz para todos os seus dependentes menores, e os maiores, não é obrigação, não é, do chefe da família. Em particular, se ele tiver os seus próprios bens, assim como a sua esposa, não é obrigatório para o marido tirar o Sadaqatul Fitr da sua esposa, mas poderá tirar. A única diferença, Imam Abu Hanifa diz, para quem não é obrigação do chefe, como para a esposa, poderá fazer este pagamento mediante o consentimento. Imam Shafi diz que quando se trata de menores, e estes menores tiverem seus próprios bens, é verdade que eles não gerem o seu próprio bem por causa da idade, por serem menores, mas
poderá ser pago Sadaqatul Fitr através da sua riqueza, através dos seus bens, e desta forma faz-se o pagamento do Sadaqatul Fitr. Recordar que não podemos ir fazer o Salat al-Eid sem antes fazer o pagamento do Sadaqatul Fitr, porque tem um propósito muito grande, que é alcançarmos, não é, esta misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, que é purificar o nosso jejum. Estamos em jejum, proferimos várias palavras não adequadas, comportamentos não adequados. Allah, com a sua misericórdia, pretende purificar este nosso jejum e aceitar, de forma que não haja nada que interfira neste mesmo jejum. Portanto, foi instituído o Sadaqatul Fitr ou Zakatul Fitr. Quanto mais você puder pagar, se você consegue pagar o Sadaqatul Fitr na classe mais alta, você poderá fazer, e faça isso de forma tranquila e feliz, porque em troca daquilo, as tuas falhas estão sendo removidas no seu jejum, e faça isso de forma aberta, não é? Olhamos só, até recordo quando nós vemos, de acordo com alguns locais, o valor de Sadaqatul Fitr oscila. Nós vemos, por exemplo, estive a falar com alguém na cidade, numa outra cidade, diz que o Sadaqatul Fitr é diferente quando se trata de meio sã para trigo ou farinha. Nós estamos aqui a falar de 140 meticais, noutros locais são 160 meticais. E isto é de acordo com o preço dos produtos nessa localidade. Portanto, aqui pode estar mais barato, noutra localidade poderá estar um pouco mais caro. Portanto, a quantidade a ser tirada no Sadaqatul Fitr conversa em valor monetário, para poder se estabelecer aquilo que é o preço do produto, não é, a se tirar para o Sadaqatul Fitr. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq de cumprirmos com esta norma mesmo antes do Salatul Eid. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.